tentavam praticar o bem todo o tempo e eram felizes. Não era assim, obrigatório, né? Isso lhes gerava prazer. Então, esse caminho de nos tornarmos discípulos é o famoso caminho de amar o próximo. O que o discípulo tenta fazer o tempo todo, né? Ele tenta servir as pessoas, ele tenta ajudar o próximo, ter boas ações. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Jesus nos recomenda, então, que tentemos, né, eu digo tentemos porque é muito difícil esse amor. Ele exemplificou, ele mostrou o verdadeiro amor, né? Amou o Pai, da mesma forma nos amou e nos ama. Mas para nós isso é muito difícil, né? Ainda é difícil esse amor mesmo, com pureza, com intensidade. Mas que nós fiquemos nele, né? Ligados nele, em Jesus, né? Através desse amor que ele é capaz de transmitir para nós. Nós ainda não temos a volta, mas podemos receber dele. Como? Né? Aí vem o como. Guardando os seus mandamentos. Existe uma condição. Fiquem ligados em mim, fiquem no meu amor. Mas como? Né? Guardando os meus mandamentos. Tem uma condição. Né? E Jesus, porque ele tanto prega, como ele exemplifica o tempo todo. Não há nenhum mandamento, nenhuma passagem. Mandamento, na verdade, ele só deu um. Né? Mas não há nenhuma parábola de Jesus que ele não tenha exemplificado. Né? E o amor ele exemplificou de uma forma intensa, completa. E ele, mais uma vez, exemplifica. Como eu tenho guardado os mandamentos do Pai, né, que vocês também guardem os meus. Porque ele traz esse exemplo. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja entre vós e o vosso gozo seja completo. Às vezes, nós trazemos numa cultura aí já do passado que ser discípulo, servir Jesus ou amar Jesus é triste, tem que sofrer, não pode ser feliz. Mas Jesus está falando de um gozo, ou seja, de uma alegria. Né? Por quê? Porque, à medida que nós vamos nos espiritualizando, a alegria está nas coisas espirituais. Para o ser mais espiritualizado, a alegria está em amar. Oi, alô. Então, falando da alegria. Jesus nos diz que, fazendo a vontade dele, estando ligado à videira, o gozo dele vai estar completo, e o nosso também. Esse gozo tem a ver com prazer, com alegria, com gratificação. Porque, à medida que nós nos espiritualizarmos, os nossos prazeres vão mudar. Por enquanto, né, temos, lógico, prazeres voltados para o corpo carnal. O prazer de comer, o prazer de passear e tantos outros prazeres. Mas o caminho é a espiritualização. E, à medida que vamos nos espiritualizando, vamos ficando mais ligados a Jesus, nós vamos sentindo a alegria que ele sentiu e sente de se doar, de amar, de ajudar a um planeta todo, no caso dele, né, e a todos nós. Então, é esse gozo, essa alegria a que Jesus se refere. O meu mandamento é este, que vos amai, tem uns errinhos de português, vocês me desculpem, uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, como eu já disse, né, ele exemplifica sempre. Ele exemplificou o amor dele, ele deu a vida, o corpo físico. Né? E ele aqui traz um único mandamento. Né? O único mandamento que Jesus traz é: amai uns aos outros. Então, eu penso que naquele momento, ou neste momento que nós estamos ainda em condições de espiritualmente meio crianças, meio adolescentes, nem tudo a gente já consegue compreender e assimilar. Então, ele traz uma ordem: amai uns aos outros, porque não tem
outra saída, né, para nós evoluirmos, para nós chegarmos a uma condição espiritual melhor e de felicidade, claro, do que o amor. Ele mostrou isso no Evangelho todo. Cada vez que a gente vem aqui e conversa, a gente chega nessa conclusão: não há outro caminho. Então, já que não há outro caminho, vem uma única ordem aí: amai uns aos outros. Tá? E ele mostra isso, né, o máximo do amor, quando ele dá não só a sua vida física toda, aos 30 e poucos anos, o seu corpo físico, como também todo o processo que ele passou, secular, milenar, de se preparar para reencarnar entre nós, um planeta ainda tão inferior às condições dele. Nessa parte, o Dr. Nelson traz uma historinha que eu vou resumir aqui, porque acho que vai dar tempo, que é bem esclarecedora nessa questão do amor de Jesus. Tá? Eu vou dar uma lidinha meio resumida. Ele conta aqui que Sadhu Sundar Singh, lá da Índia, né, conta que, certa ocasião, perambulava por uma das estradas poeirentas da Índia, quando viu um enorme incêndio que devorava uma floresta imensa. As labaredas alcançavam vários metros de altura. O fogo crepitava, lambendo todas as árvores e caminhando veloz. Sundar, parado à beira da estrada, verificava de longe tudo aquilo. Em seguida, notou, num rio que ladeava a floresta em chamas, uma andorinha que descia célere até a água, enchia o bicozinho com líquido e voltava rápida para onde estava o seu ninho, e distribuía algumas gotículas d'água aos seus filhotes, que permaneciam com os biquinhos abertos, aguardando a água para lhes tirar um pouco da sede, do calor que sentiam pela aproximação do fogo crepitante. E ele observava aquela andorinha ir e vir constantemente, dezenas de vezes, naquele afã, naquela velocidade. De repente, ele verificou que a andorinha colheu um pouco de água no bico, voltou, distribuiu as gotículas entre os seus filhotes, depois olhou para frente, abriu as asas, apoiou-se sobre o ninho. Ato contínuo, o fogo atingia e queimava toda aquela área, reduzindo a cinzas aquele ninho de andorinhas. A andorinha-mãe lutou até o fim, para levar um pouco de água àqueles filhotes que sofriam com o calor abrasador do fogo. E, constatado que não havia mais salvação, ela poderia perfeitamente voar, fugir, cuidar de si, mas não o fez. Não houve egoísmo naquela andorinha. Ela abriu as asas, como se amparando os filhotes, doou a própria vida, um gesto que cala, nos emociona e se agrava em nosso espírito. E foi justamente o que Jesus fez. Jesus veio dos altiplanos superiores para esse ambiente, né, como aquela selva pegando fogo, de profundo materialismo, de vibrações pesadas, em meio às maiores dificuldades. Como temos podido observar, nos deixar o caminho, nos ensinar o roteiro, nos mostrar a filosofia magnífica da vida espiritual. Tudo isso para que nós pudéssemos superar a dor, o sofrimento, a angústia, e termos um pouco de paz, como a andorinha fez com os filhotinhos dela. Um pouco daquela paz que tanto sonhamos. E aí vem esse versículo, que ninguém tem maior amor que esse: dar a alguém a própria vida, né, a favor dos outros. Então, é uma história muito bonitinha que mostra esse amor de Jesus, como foi difícil, né, e como está sendo ainda a espera pelo nosso tempo, pelo nosso momento. Próximos versículos, acho que eu me pus dois juntos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto aqui ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Né? Olha o amor de Jesus de chamar nós tão tititicos de amigos, mas aí tem, por detrás de tudo isso, mais mandamentos para nós. Né? Porque o servo, ele simplesmente obedece o seu senhor. Ele não precisa entender, compreender, assimilar. Ele obedece. E Jesus nos chama de amigos. E nós, geralmente, no nosso direcionamento a ele, chamamos de mestre, de senhor. Então, se ele é mestre, se ele é senhor, a gente não tem que obedecer apenas. Né? Nós temos que observar, refletir, entender o que ele fala. Né?
E ele, mais do que mestre, mais do que senhor, nos coloca na condição de amigo. Então, amigo não tem segredo. Amigo não fica só obedecendo. Amigo tem uma ligação muito mais forte, né? De afeto, de cumplicidade. Enfim, é um compromisso, aí, é uma responsabilidade muito grande Jesus nos chamar de amigos. E ele explica, né? Tudo quanto eu ouvi do Pai, eu falei para vocês. Ele não traz segredinhos, né? Tudo a missão que ele tinha destinada, ele foi contando, as orientações que ele recebeu, a missão que ele tinha, ele nos confia, ele nos transmitiu. Então, não nos cabe a comodidade de só obedecer, como talvez nós estejamos fazendo alguns séculos aí na nossa romagem pela Terra, mas sim de compreender o que ele nos ensina, né? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades, deis frutos, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Né? Então, Jesus nos escolheu desde a criação do planeta. Escolheu o nosso planeta para ser o nosso Cristo, nosso governador planetário. Né? A escolha partiu dele para nós. Olha que bênção, né? Que maravilha. E aí vem a questão de que os frutos que nós dermos não devem parar ali. Deixa eu voltar ali. Peraí. Vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Então, assim, o que nós já evoluímos, o que nós já conquistamos espiritualmente, o que nós já conseguimos, não deve ficar estacionado na comodidade. Temos que estar sempre produzindo mais frutos, ou seja, nos tornando seres mais espirituais, mais espiritualizados, porque assim nós vamos conseguindo alcançar tudo que a gente pede, como já expliquei antes, né? O ser mais espiritualizado, ele pede coisas mais espiritualizadas e, lógico, que acaba recebendo. Né? E essa questão do dar mais fruto, não permanecer só naquele, avancei até aqui, já está bom? Não, o nosso avanço é constante, falta muito, muito ainda na nossa evolução para nós atingirmos aí uma esfera mais elevada, uma condição mais angelical, digamos assim, né? Que a gente costuma falar, anjos, espíritos mais evoluídos. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E aí lá vem o mandamento, né? O único que ele deixou. O restante ele vai nos trazendo historinhas, nos ensinando o caminho para chegar nesse mandamento, né? Que vos ameis uns aos outros. Porque não há outro caminho para o nosso crescimento, para a nossa melhora, para a nossa evolução. E por que a gente tem que fazer tudo isso? Porque nós queremos ser felizes. Né? Porque nós queremos atingir uma condição melhor de existência, uma condição de menos sofrimento, menos aflições. E se queremos, então temos que seguir aí o mandamento, que é amar uns aos outros. A gente está tentando, né? Estamos naquele momento meio egoísta, meio egocêntrico, então assim, eu amo meu filho, eu amo meu marido, eu amo minha mulher, né? Eu amo minha família. Tudo que é meu e minha, eu já consigo amar, né? É uma etapa. Mas não foi isso que Jesus nos ensinou. Ele amou todos, né? Quem o crucificou, quem o entregou, quem o traiu, os que não o compreenderam. Então, a gente vai ter que chegar lá. Esse processo de amo o que é meu, né? Amo meus parentes, já estamos até amando os parentes, apesar deles serem chatinhos, complicados. Eu tenho um irmão que fala assim, é meu sangue, se é meu sangue, eu tenho que amar. Né? Então, assim, o sangue vai ficar embaixo da terra com o resto do corpo. Né? A gente vem de uma parentela muito mais longe, aí, já somos parentes há muito mais tempo. Temos que amar, porque não tem outra saída, mas, pelo menos, já estamos amando o que é meu. Mas vamos nos esforçar para amar o que não é meu, né? Não é meu vizinho, não é meu amigo, não é meu parente. É meu próximo, até no próximo tem o meu. Né? A humanidade, fora, sem condições de meu. A gente vai começar esse treino. Nós temos aí muitas resistências ainda para conseguir, mas se a gente der o primeiro passo, é melhor, né? Fica mais fácil. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, mais uma vez aqui, a gente tem a questão do mundo, que ele, quando Jesus se refere ao mundo, ele fala da parte terrena, material, carnal, né? E que aqueles que já estão ligados na videira,
já estão mais espiritualizados, não são exatamente do mundo tão carnal, tão materializado. E aí começa a encontrar conflitos, começa a encontrar desavenças, as pessoas não compreendem, não nos amam como nós gostaríamos que nos amassem, né? Mas é porque há uma diferença de objetivos, de interesse. Então, o mundo aqui são as outras pessoas que ainda não escolheram estar ligadas na videira. Não nos entendem. Sim, não entenderam Jesus, né? Então, por que tem que entender a nós? Né? Não compreenderam Jesus, não amaram. Pelo contrário, vocês sabem muito bem o que fizeram com ele. Então, muitas vezes a gente fica se melindrando, chorando, reclamando, por que não me entendem, porque fulano não me compreende, porque eu escolhi o Evangelho, escolhi o Espiritismo, escolhi tal religião que está me fazendo melhor e as pessoas não me compreendem. Então, vamos lembrar, né, que não compreenderam e não amaram Jesus. Então, a gente tem escolhas e tem que respeitar o tempo do outro, como já foi dito mais atrás. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é servo... Aí tem um monte de errinho, tá? Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, Jesus está nos lembrando mais ou menos o que eu disse. Se nós somos, naquela época, estávamos em condições de servos, e ele, o mestre, o servo não é maior que o mestre. Se ele passou tantas dificuldades, por que nós vamos nos considerarmos melhores e maiores e não queremos passar? Né? Jesus passou por todas. Então, nós não somos melhores, maiores, nem tampouco igual. Passaremos também. Mas ele diz que um dia entenderam a palavra dele, um dia entenderão. Então, conforme a gente vai se transformando em melhores pessoas melhores e dando frutos melhores, esses exemplos as pessoas vão notando. O dia que nós provarmos com a nossa vida prática que nós somos realmente discípulos de Jesus, aí as pessoas começam a guardar as nossas palavras também. É uma questão de tempo, de processo e, novamente, de espera, né? Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Então, prosseguindo aquele versículo, quando nos sentirmos perseguidos, incompreendidos e tantas aflições por conta de termos escolhido um caminho de espiritualização, é por conta de estarmos seguindo Jesus e as outras pessoas desconhecem, né? É a cegueira da ignorância ainda, é a escuridão da ignorância que momentaneamente torna as pessoas, digamos assim, mauzinhas. Mas é uma questão também temporária, né? E devido às nossas escolhas. Toda escolha traz uma consequência. Acho que já dá para ir para o próximo. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado, né? Então, Jesus está nos dizendo que nós já estamos no momento de não ter desculpa. Naquela época, para os apóstolos, Jesus já havia esclarecido eles, então eles já sabiam que caminho seguir, né? Se não atendessem, não eram por falta de conhecimento. E nós também, agora, na nossa condição, que provavelmente já estávamos lá também, já conhecíamos Jesus, estamos tentando se achegar a Ele todo esse tempo. Não somos mais inocentes se nós escolhermos não seguir o caminho da espiritualização, o caminho do Evangelho. Jesus já nos disse tudo, não há mais inocência, né? Já sabemos o que precisamos fazer. Então, não tem desculpas mais para o que está colocado ali como pecado. Vamos entender como pecado as nossas falhas ainda, as nossas contradições, as nossas escolhas equivocadas. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente eles têm visto, mas odiado, tanto a mim quanto a meu Pai. É uma continuação dessa parte que nós lemos antes, né? Jesus não foi amado, foi odiado. Foi odiado por tanto amar, né? Então, ele diz, se me odeiam a mim, que sou a videira, certamente estão odiando a meu Pai, que é o agricultor. E ele fala, se eu não tivesse feito tantas obras, tantos exemplos, falado tanto, eles seriam inocentes do que estavam fazendo, né? Nós inclusive. Mas nós temos visto, os apóstolos viram, aquele povo judeu viu, tudo que Jesus fez, que nós temos notícia de poucas coisas, foram muito mais coisas nesses 3 anos de tarefa terrena. Então, não tinha uma inocência. Acontece que o ser humano é mais ou menos assim mesmo, né?
saber de uma coisa não muda a nossa atitude se nós não apreendermos isso, né? Ter informação é uma coisa, e compreender e aceitar é outra. Por exemplo, tenho informação que o cigarro vai me destruir. A pessoa só com essa informação consegue parar? Não, né? Tenho informação de que posso engravidar em tais e tais condições. Só essa informação tem impedido, a informação que circula a mídia toda, que as meninas engravidem? Não. Então, as informações não nos mudam. Então, eles tinham todas as informações, mas ainda não estava no tempo deles apreender, compreender. Agora está chegando o nosso tempo, né? De pegar um pouco das informações e passar para a nossa vivência, apreender, tomar posse. Como diz meu sobrinho, apertar o Enter do computador e deixar que essas coisas adentrem e façam parte da nossa programação, né? Porque só a informação não resolve. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Então, ele continua falando dessa questão, do quanto o mundo, naquela época, não o recebeu bem, né? A minoria o recebeu bem. Não tinha motivo aparente. Tinha um motivo que era por conta disso, de ignorância, de falta de maturidade, de falta de condição espiritual ainda para compreender. Né? Então, se as pessoas nos odiarem, nos rejeitarem, a gente precisa lembrar do Cristo. Né? É ainda o momento deles, é ainda ignorância, é ainda desconhecimento, ou falta de condição de amar. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei a parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Essa parte já se cumpriu. Né? O Espírito Consolador já veio lá por volta de 1800 e alguma coisa, que é o advento do Espiritismo. As explicações dos espíritos através dos médiuns, a codificação de Kardec. Então, nós já tivemos o Espírito Consolador, que vem nos trazer o Evangelho mastigadinho, né? Bem explicadinho mesmo, bem na prática. Não podemos mais nos considerar órfãos e sem consolação. Né? Já fomos consolados pelo advento do Espiritismo, pelas explicações que estão ao nosso alcance compreender, porque tem muitas que ainda não estão ao nosso alcance a compreensão, do essencial, para a gente assimilar tudo isso e colocar em prática, né? E darmos testemunho de Jesus. Já está no nosso tempo, já está na nossa época. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Aí tem dois lados. Ele referia aos apóstolos, que ele estava conversando com eles, que eles testemunhariam tudo que Jesus falou e passou, e eles testemunharam mesmo, porque eles estiveram junto, e quando Jesus foi retirado do planeta, eles continuaram a sua tarefa de levar o Evangelho e passaram perseguições, aflições e morte. Todos foram mortos de maneira violenta, com exceção de João Evangelista, que morreu bem velhinho e sem ninguém assim matá-lo. Mas os outros todos exemplificaram, testemunharam o que Jesus disse: sereis perseguidos, sereis odiados, né? Porque o povo ainda estava na ignorância. Então, eles estavam desde o princípio. Mas nós, né, que já sabemos que somos espíritos eternos, se formos refletir bem a fundo, também estávamos lá. Nas nossas diversas existências, também estamos com Cristo desde o começo, né? Inconsciente ou conscientemente. Se ele escolheu o nosso planeta desde a sua formação, então nós estamos com Cristo desde o começo. Então, temos que, mais uma vez, ter motivos para ficarmos mesmo ligados a essa videira, para ficarmos mesmo com força, com coragem, com vontade de se espiritualizar e pedir nas nossas preces, né, para que Deus nos ajude a estarmos sempre ligados na videira verdadeira, a darmos os frutos necessários, porque não tem outro caminho para a nossa melhora, para a nossa paz, para a nossa felicidade. Né? Jesus nos convida o tempo todo e diz que está com nós o tempo todo, embora nós estejamos demorando para perceber isso ao longo das nossas vidas, ao longo da nossa evolução, mas estamos, vou repetir esse último versinho para a gente encerrar. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Né? Pode parecer novo, mas Jesus está conosco desde o princípio da criação do nosso planeta.
com certeza, vai continuar conosco por toda essa semana, por toda essa existência. E cabe a nós, né, se quisermos ficar ligados a Ele, né, é uma escolha, um livre-arbítrio, cabe a nós fazermos essa escolha. Qualquer escolha trará consequência. Podemos escolher ficar desligado, trará consequência depois do retorno do fogo, das aflições. Podemos escolher ficar ligado, trará algumas aflições de outra forma, né? Por conta da incompreensão ainda e das dificuldades do nosso crescimento, da nossa melhora interior. Essa transformação é sofrida, mas é necessária e é boa. Quando nos espiritualizamos, o prazer vai aumentando, né? Então, muito obrigada a todos, que nos abençoe, Jesus, mais uma vez. Nós que agradecemos a companheira Érica. E dando sequência, o Dirceu vai falar para nós sobre o Evangelho no Lar. Boa noite a todos. Quem está na casa pela primeira vez pode levantar as mãos, por favor. Obrigado, sejam bem-vindos. O Evangelho no Lar é um instante de oração, né, na nossa casa, no nosso lar, trazendo um bocadinho de paz, um bocadinho de tranquilidade, de esclarecimento sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como foi colocado e feito aqui pela nossa companheira. Então, nós temos aqui um prospecto, no qual aqueles que ainda têm dúvidas, pode depois retirar com a gente aqui embaixo, e nós podemos esclarecer melhor a formulação da prática do Evangelho. E eu vou colocar para vocês aqui como está escrito, a forma que se deve ser feita, que não precisa seguir exatamente como está, é só um exemplo para que a gente possa realizar o Evangelho e não ficar perdido na hora de fazê-lo no lar. A primeira, deve-se fazer uma prece de abertura, rogando a presença de um mensageiro do bem para amparar a reunião e levar ao Altíssimo os pedidos formulados. A segunda é uma leitura em voz alta de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, aberto ao acaso ou lido em sequência. A terceira, comentários em voz alta sobre o trecho lido, como foi feito aqui pela nossa companheira. Prece ao mensageiro do bem presente, solicitando a aplicação de passes às pessoas aos quais desejaríamos auxiliar, um parente, um familiar, um amigo. O quinto, uma prece para a fluidificação das águas, que devem encontrar-se sobre a mesa, como está postos aqui, né, para que esses recipientes recebam o remédio necessário espiritual no auxílio da cura do físico, do espiritual, do mental e aquilo mais que for necessário. Em sexto, vibrações em favor de todos os doentes e necessitados. E em sétimo, uma prece de encerramento e agradecimento ao nosso Pai Celestial, nosso Divino Mestre Jesus, à Santíssima Virgem, aos nossos benfeitores espirituais ali presentes e ao querido mensageiro que veio trazer o amparo e auxílio daquela reunião. Qualquer dúvida é só procurarmos aqui na mesa, estaremos de braços abertos para auxiliá-los. Tá? Muito obrigado a todos, uma boa noite e vamos continuar a reunião. Obrigado. Então que possamos irmos nos colocando na postura de nos auxiliarmos. Isso é muito importante. O nosso querer, o nosso buscar. A corrente mediúnica, as fraternidades do espaço, a musicalidade. Então vamos todos nós nos colocando à disposição, descruzando os braços.